Namastê. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da respiração. Como a respiração pode ajudar a melhorar as nossas tomadas de decisão, a nossa vida como um todo, né? E sempre o tema, né, o tema principal vai ser o que isso tem a ver com yoga, né, e como isso pode levar a gente a esse conceito de saúde plena. Lembrando que esse conceito o professor trazia para a gente, na verdade, assim, saúde, muita gente ainda pensa que é só a ausência de doença. Saúde como ausência da doença, né? Se eu não fico doente, eu tenho saúde. Mas esse conceito que o yoga traz para a gente, de saúde plena, na verdade, é uma coisa positiva. Não é só não adoecer, mas é também ter uma vida com mais propósito, com mais energia, com mais paz, com mais harmonia, com mais amor. Então, isso que o yoga quer mostrar para a gente, que é possível ter essa saúde plena, essa vida, além de não adoecer, né? Sempre a gente ter uma vida positiva, acordar feliz, acordar em paz, né? Ter um propósito de vida, ajudar outras pessoas. Então, hoje a gente vai falar basicamente sobre como a respiração pode ajudar nesse processo, né? O Rodrigo, meu sócio, meu amigo aí do projeto, deve estar entrando para fazer algumas perguntas que ele separou, mas eu queria que vocês também fossem mandando, separando perguntas sobre esse tema, sobre respiração, tá? A gente vai falar também sobre pranayama. Ó, o Rodrigo tá chegando aí, e ele já tem algumas perguntas. Já fiz as apresentações, Rodrigo. Pede para entrar no Instagram, e aí a gente já começa direto nas perguntas. Eu trouxe algumas anotações, mas com o decorrer da resposta eu vou passando para o pessoal. Tá ótimo, já mandei lá, já mandei a solicitação. Boa noite aí, bom domingo. Desculpa aí o atraso, probleminhas técnicos. Vamos que vamos. Ó, já foi para você. Vê aí, Rodrigo, para a gente começar já com as perguntas. E estava pedindo para o pessoal para mandarem as perguntas também, né? O pessoal que estiver aqui ao vivo também tem prioridade de mandar perguntas. Já contei para eles, né, que nosso tema hoje é como a respiração pode nos ajudar nesse processo da saúde plena. E a gente vai falar bastante sobre respiração, sobre pranayama, sobre os conceitos do yoga, né? Como levar isso tudo, qual é o caminho da saúde plena, como a respiração pode ajudar nesse conceito que eu passei para ele já da saúde plena. Então vamos lá, Rodrigo, primeira pergunta. Vamos lá, Thiago. Qual seria a diferença entre exercício respiratório e pranayama? Porque no método Hermós a respiração é muito importante, o pranayama também. Queria que você explicasse que a gente vê, eu vejo em muitos lugares hoje, né, muitos profissionais que ensinam, né, exercícios respiratórios e alguns me parecem até alguns pranayamas que a gente até faz. Queria que você explicasse essa diferença. Então vamos lá, essa é uma pergunta boa porque muita gente confunde, né? Eu vejo até alguns professores de yoga mesmo falando que pranayama é exercício respiratório. Na verdade, exercício respiratório através da respiração a gente faz o pranayama, a gente absorve prana. Mas pranayama não é só exercício respiratório. A gente absorve prana também, por exemplo, pelo que a gente se alimenta, pelo que a gente vê, pelo que a gente cheira, pelo que a gente pega. Então, tudo que entra para a gente através dos sentidos pode ter prana ou pode não ter prana. Então, vamos lá. Primeiro, o que é pranayama? Né? Pode ser que alguém aqui ainda não tenha escutado falar sobre pranayama. Prana é uma energia que a gente chama, energia vital. É a energia que dá vida ao corpo. Os yogis dizem que quando o prana se vai do corpo, é porque realmente aquele corpo desencarnou, morreu. Então, o último sopro de vida, quando sai o último sopro, sai o prana. Então, o prana é o que dá energia ao corpo. A gente só fala, vive porque tem prana. Então, prana, energia, e yama, tem várias traduções, tá? A gente pode encontrar traduções diferentes, eu escuto professores explicando de maneiras diferentes, mas eu sempre vou trazer para vocês
o que eu aprendi, né, no método Hermógenes, do professor. Yama, controle. Controle no sentido de aprender a absorver melhor. Então, pranayama é um exercício onde você aprende a captar mais energia. Então, a diferença é, exercício respiratório, muitas vezes, até como você colocou, é feito por fisioterapeuta, é feito por médico, né, que trata do pulmão, que trata de problemas respiratórios, mas eles estão focados ali na parte fisiológica da respiração, né? O pranayama tem a parte sutil, a parte energética, que não é conhecida e não é utilizada pela medicina ocidental, digamos assim, pela nossa medicina. Eles estão focando ali. Depois eu até trouxe um pedacinho aqui do professor falando sobre isso, mas eu vou deixar mais para frente. A medicina nossa aqui, né, no Ocidente, ainda vê a respiração exclusivamente como um processo bioquímico, fisiológico. O yoga não. O yoga vê a respiração como um processo fisiológico, bioquímico, mas energético, que pode trazer energia ou roubar energia. Se a gente respira mal, a gente está desperdiçando energia. A gente vai falar mais isso nas outras perguntas, né, Rodrigo? Mas é muito bom diferenciar. Então, eu posso fazer um exercício respiratório que não é um pranayama. Agora, quando eu estou fazendo pranayama, a maneira mais fácil de eu absorver o prana é através do ar, através da respiração. Entende? Então, quando eu estou fazendo um pranayama na aula de yoga, eu estou fazendo junto da respiração. Não quer dizer que seja só um exercício respiratório, né? Muito bom, muito bom. Deu para esclarecer bem aí, Thiago. Vamos lá. E você lembra algum caso do professor Hermógenes aplicando? Como é que você descobriu isso? Como é que você chegou nessa conclusão dessa importância dos exercícios respiratórios? Que isso daí Então, você precisava mudar isso. Tem um caso muito legal do professor que ele adorava também contar nas palestras dele, que é o caso da irmã Vitória. A irmã Vitória, ela era uma freira, né? Isso a gente está falando metade da década de 60, início da década de 70, tá? Ela era uma freira e ela estava já nas últimas, né? Para você ver, ela estava no hospital, ela já tinha recebido extrema-unção. Você sabe que a extrema-unção é quando a pessoa realmente vai desencarnar, né? Aí vai um padre e faz uma reza ali, faz uma oração, como se fosse uma despedida mesmo, né? E o professor, ele nessa época trabalhava na Santa Casa de Misericórdia aqui do Rio, que na época era o principal hospital do Rio e talvez do Brasil, né? E ele trabalhava na enfermaria de doenças do pulmão, doenças do tórax e do pulmão. E por que ele trabalhava lá? Olha que interessante. Ele dava aula na academia, né, na Uruguaiana, e ele tinha recebido lá um médico, que era até famoso na época, Dr. Osmar, que começou a fazer yoga, começou a fazer pranayama, e ele era um médico reconhecido no Brasil todo como um médico de pulmão, e ele falou para o professor, o engraçado, né, eu sou um médico de pulmão e eu não sabia respirar. O senhor está me ensinando a respirar. Aí ele falou assim, agora eu quero que o senhor vá lá na minha enfermaria, no meu hospital, e ensine meus pacientes a respirar. Aí ele convidou o professor para começar a trabalhar com ele, olha que legal. Né? E só para contar o resto da história da irmã Vitória, foi mais ou menos isso. A irmã Vitória já estava nas últimas, o professor chegou um dia lá para trabalhar no hospital, e esse médico até fez um desafio. Ele falou assim, olha, aquela freira ali, ela já está quase partindo. Eu queria saber o que o yoga pode fazer por ela. Aí o professor conta, né, Rodrigo, que ele ficou até desafiado, né? Ele falou assim, caramba, o que eu vou fazer, né? Já está constatado que ela está deixando o corpo e tudo. Ele foi caminhando e mentalizando, né? Pedindo uma inspiração. E ele chegou perto dela, e o que ele fez? Comandou uma respiração profunda do abdômen, do diafragma, do pulmão. Depois foi comandando um relaxamento do yoga, o shavasana. Ele foi acalmando ela através da respiração. E ela, que estava com muita agonia respiratória, né, já quase desencarnando, ela conseguiu controlar a respiração. Com isso, ela controlou os pensamentos, a mente, diminuiu até o ritmo, né, cardíaco,
e ela ainda viveu durante 8 anos, né? Então, o professor ficava muito feliz com essa história, porque através da respiração do pranayama, ele conseguiu reverter um caso de quase morte, né? Dessa freira. E olha como é legal, né? A gente pensa assim, até hoje, até linka com o nosso tema de amanhã, né? Vou até aproveitar e já fazer a propaganda. Amanhã, 18 horas, eu vou conversar sobre yoga é religião? Ah, se eu tenho uma religião, eu posso fazer yoga? Olha só, a gente está falando década de 70, final de 60, ela era uma freira num hospital católico e ele foi chamado para dar yoga nesse hospital. Então, como é que isso vem até hoje, né? E depois disso, Rodrigo, olha que interessante. Ele ficou amigo da irmã Vitória, ela era uma freira, chama acho que é enclausurada, né? Quando fica separado da sociedade, só as mulheres num convento. E o professor tinha uma licença especial da igreja para poder entrar no convento das freiras para poder dar aula de yoga para elas. Olha que história legal. Isso década de 60, final de 60 e início de 70. Então, assim, é muito... Como o professor realmente é pioneiro, né? Na yoga terapia. Nisso quase não se falava de yoga, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, em lugar nenhum do Brasil se falava de yoga e ele já estava fazendo esse trabalho de yoga terapia, né? E como ele trouxe isso de uma forma até técnica, né? Saindo um pouco saindo bem dessa questão até da espiritualidade, né? E trazendo de uma forma bem, trazendo o exercício de forma bem técnica, que é o que quem não acredita, amanhã a gente vai falar, você vai falar isso com o Felipe mais profundo, né? Mas a pessoa não precisa mergulhar em determinadas coisas ou ter algumas crenças para ter todos os benefícios do yoga também, né? Mas vamos lá, Thiago, sobre esse tema de hoje, por que é importante o saber respirar? Qual é a importância disso para a nossa vida? Porque saber respirar tem os benefícios da saúde, que eu queria que você falasse mais um pouco, mas também tem também outros benefícios até de uma situação, né? Mais estressante, né? Que você pode controlar com exercício respiratório, né? Sem dúvida, sem dúvida. Respiração é tudo, gente. Respiração é vida. Respiração é saúde. Se eu respiro mal, não tem como eu ter saúde. Não tem como eu ser saudável. Respiração é a base de tudo, né? Primeira coisa que você faz quando nasce, respira. A última coisa que você faz quando morre, solta o ar. Até os yogis falam, né, que a nossa vida é o intervalo de uma respiração. É da primeira inspiração, que o neném chora, né? Quando sai da barriga da mãe, a última expiração, quando você desencarna. Então, a respiração, ela é tudo. Se você não tem uma boa qualidade de respiração, não tem como você ter energia, não tem como você ter saúde. E muita gente não sabe respirar. Pode parecer até piada, mas muita gente. Tanto que a primeira coisa que eu faço na minha aula de yoga, em qualquer lugar que eu vou dar aula, né, presencial, online, vamos respirar? Deixa eu ver como é a sua respiração. Respira para eu ver. Agora vamos lá, vamos aprender a respirar. E aí eu vou ensinando as técnicas para reaprender a respirar. A respiração é tudo. Então, se eu respiro mal, eu não vou ter uma boa qualidade de vida. E outra coisa, os yogis perceberam há milênios atrás que a respiração está ligada diretamente ao nosso estado mental, aos nossos pensamentos. Então, se eu tenho uma respiração irregular, se eu tenho uma respiração curta, isso é fácil a gente perceber na prática, né? Quando você, por exemplo, você está com medo, digamos, sei lá, você está com medo de ser assaltado, né? Porque você está numa situação e acha que vai ser assaltado. Primeira coisa que acontece, você muda o seu ritmo respiratório. Você começa a ficar mais ofegante, você começa a ficar num estado de alerta, né? A respiração muda, o ritmo muda, né? Você está naquele sistema de luta ou fuga. Ou você vai se esconder, ou você vai tentar, de alguma maneira, encarar aquela situação, né? Ou fugir, não tem jeito. Ou você vai fugir, ou você vai encarar. Isso, o que é isso? É o estresse. Esse é o estresse. O estresse ele é acionado quando a gente tem uma situação de luta ou fuga.
Só que qual é o problema que acontece hoje em dia? A gente vive no estresse 24 horas por dia. É como se a gente levasse uma vida 24 horas estressado. É como se a gente fosse ameaçado o tempo todo. Só que não são ameaças reais, são ameaças da nossa mente. Nós mesmos criamos as nossas ameaças, né? Aquela história do leão. Eu crio um leão que está atrás de mim e que eu tenho que correr, e que eu tenho que produzir, que eu tenho que acertar, e que eu tenho que ser perfeito, que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser do meu jeito. Eu crio estresse. O estresse muda a minha respiração, muda a minha mente. O estresse contínuo, né? O que o professor chamava de estresse crônico, ou até de distresse. Essa é uma palavra que pouca gente conhece, mas distresse é a disfunção do estresse. Isso crônico, repetido todo dia, o que vai causar? Estresse crônico. O que o estresse crônico vai causar? Uma série de doenças. Tudo que você possa imaginar pode partir do estresse. Problema de coração, AVC, enxaqueca, insônia, síndrome do pânico, depressão, tudo pode ser do start do estresse, tá? Então, se eu aprendo a lidar com a minha respiração e num momento de dificuldade qualquer, seja ela real ou até imaginária, eu consigo controlar a minha respiração, eu consigo acalmar a minha respiração, eu consigo acalmar minha mente, então eu tenho um mecanismo para parar o estresse, para parar a ansiedade. E isso é fantástico, porque assim, a gente vai ser colocado, né, desafios, dificuldades o tempo todo na nossa vida. A vida é assim, né? Hoje você resolve um problema, amanhã você tem um outro problema, né? Problemas de emprego, problemas na família, problemas do coronavírus, problemas de alguém doente em casa, falta de dinheiro, né? Alguns têm problema de excesso de dinheiro, tem de tudo, né? Filho pequeno, filho adolescente, filho adulto. Problema a gente vai ter, né? Desafio a gente vai ter o tempo todo. Só que se eu tenho uma ferramenta para reduzir o meu estresse, acalmar meus pensamentos, acalmar minha mente, eu tenho um tesouro na minha mão, né? Porque imagina que, né, nós somos amigos e por algum motivo a gente começa, né, uma discussão de trabalho e um vai ficando chateado com o outro, aparecem palavras, né, desagradáveis, mas você, não, eu estou aqui respirando, estou respirando, estou respirando. Chegar o momento, você vai falar, calma, Thiago, poxa, vamos conversar no outro momento, a gente não está num bom momento agora, eu estou meio chateado, você está chateado, vamos deixar essa reunião para mais tarde. Acontece, né? Acontece na vida de todo mundo. Mas você tem que perceber que você está tendo um gatilho ali do estresse. Aí você comanda com a respiração para acalmar esse estresse. E isso é o que a gente ensina no método Hermógenes, né? E a gente tem tido resultados lindos, né, Rodrigo? Os nossos alunos do Auto Perfeição têm relatado muito isso. Ontem mesmo, numa live aqui, ontem ou anteontem, várias pessoas, não, estou com 55 anos, estou com 70 anos, estou aprendendo a respirar, agora eu aprendi a respirar, agora eu estou começando a entender o que é respiração. Né? Isso é muito legal de dividir, né? De saber que as pessoas estão mudando mesmo a respiração graças às nossas aulas, aos nossos cursos. Né? E, Tiago, é uma ferramenta, como você falou, né? Uma ferramenta que não custa dinheiro, né? Não custa dinheiro nenhum, tá contigo, ninguém tem como tirar de você, né? Claro, a não ser que você tenha alguma doença, tenha algum problema, mas a princípio ninguém tira isso de você. Então é algo que, quando se aprende isso, né? Realmente faz uma grande diferença, porque isso que você falou, a chance da pessoa se, claro, ter um desafio, todo mundo pode ter um desafio a qualquer momento, mas a pessoa saber como encarar, aí que faz toda a diferença, né? Como encarar, porque o problema vai vir, né? O problema vem. O negócio é como é que eu vou encarar isso daí. Aí, pô, a pessoa não se estressando, a pessoa aprendendo a respirar, ela até não está deixando vir mais problema para a saúde dela, para a vida dela, e ela não se estressa e vai vivendo a vida assim com mais qualidade. Eu vou ler algumas perguntas que chegaram aqui no YouTube, no Facebook,
no Instagram, ainda não chegou nenhuma não, mas eu vou lendo aqui e depois a gente vai encaixando com as perguntas que eu tenho. A Mônica mandou, pediu para falar sobre a importância do uso do diafragma para a respiração completa e eficaz. Muito bem lembrado, Mônica. O uso do diafragma é fundamental, tá? O diafragma, ele é o músculo da respiração. O diafragma, ele é um músculo mais ou menos assim, ó. É como se fosse uma cúpula, assim, sabe? E olha que interessante. Ele está ali, né, entre as costelas, o pulmão e os outros órgãos, tá? Então, ele está aqui no meio da costela para baixo. Ele protege os outros órgãos internos, tá? E ele é que vai se movimentar na respiração. Então, quando você inspira, o diafragma abaixa, porque, na verdade, a respiração é você abaixar o diafragma, criar uma pressão dentro do seu pulmão e o ar entra. Então, você precisa abaixar o diafragma. Por isso, a respiração mais indicada, que a gente ensina mais no yoga, justamente para acalmar, você tem que, quando inspira pelo nariz, levar um pouquinho o abdômen para fora. Inspira, a barriga vai um pouquinho para fora. Para que a barriga vai para fora? Para o diafragma poder abaixar, para poder ter espaço para o diafragma. Né? Aí você solta, a barriga relaxa. E muitas vezes, até por uma questão de educação física, que tem até uma base na questão militar, né? Todo mundo lembra na escola, na educação física, como é que o professor falava para a gente? Barriga para dentro, peito para fora. Né? Inspiração de militar é barriga para dentro, peito para fora. Não quer dizer que esteja errado, não, tá, gente? Essa é uma respiração justamente para alguém que é militar e que, por exemplo, está num estado de alerta. Ele precisa ficar ali firme, acordado, disponível, alerta, né? Só que a gente, como a gente estava falando, a maior parte do tempo o nosso trabalho é acalmar. A gente já leva uma vida tão agitada, tão estressada, que o maior trabalho é acalmar. E para acalmar, a gente precisa respirar, começando lá embaixo no abdômen, depois a parte média, que é a costela, depois a parte alta do peitoral, tá? Então, Mônica, perfeito, o diafragma. E o que acontece? Como muita gente só respira com o peito, você não usa muito o diafragma. E qualquer músculo que você não usa, ele vai ficando ali morto, atrofiado, né, preso. Então, alguns exercícios que a gente ensina, né, Rodrigo, no nosso curso é soltar o diafragma, aprender a soltar o diafragma, aprender a movimentar o diafragma, para quando for fazer o pranayama, você já está com esse diafragma funcionando melhor, né? Então, uma das questões é essa. Hoje em dia, se você reparar, as pessoas respiram muito aqui no peito, ó, só no peito, né? E se você pegar uma criança, Pietra, 1 ano, exemplo perfeito, se a Pietra deitar de barriguinha para cima para dormir, você vai ver a barriguinha dela subindo e descendo o tempo todo. A cada respiração, a barriga sobe, a barriga desce. Barriga sobe, barriga desce. Essa é a respiração que a gente deveria ter, que a gente aprende quando é criança e a gente desaprende na vida jovem, adulta, né? Até por algumas questões emocionais, a gente vai bloqueando essa questão aqui do peito, do coração, e aí a gente começa a respirar mal. Respirar mal. Então, a gente tem que aprender a voltar a respirar com a barriga, tá? Isso é uma questão que a gente chama respiração abdominal. Muito bom, Thiago. Vamos lá, uma outra pergunta que chegou aqui da Francisca. A respiração correta, a pana, pode auxiliar também na digestão, refluxo? Pode, sem dúvida. Na verdade, a pana é um dos nomes do prana. Eu não vou entrar muito nesse ponto, que é um ponto muito específico do yoga, né? No curso a gente fala sobre isso. Mas o prana, na verdade, essa energia, ele pode ser dividido em 5 partes, tá? Aí tem os nomes técnicos que eu não vou falar, que não cabe aqui, mas o apana é um desses tipos de prana. Na verdade, o prana é um só, mas dependendo da função que ele assume, ele tem um nome. E o apana, justamente, vai cuidar dessa digestão. Então, assim, esses pranas, eles vão cuidar do sistema circulatório, da excreção, da respiração, né? Então, o apana é justamente sobre a digestão. Então, se eu aprendo a fazer pranayama, isso é muito comum, sabe?
quando a gente começa a respirar melhor, aprender o pranayama, uma coisa que as pessoas relatam, algumas pessoas que tinham muita prisão de ventre começam a não ter prisão de ventre. Justamente porque a energia circula melhor e você começa a aprender a eliminar melhor o que você não precisa, né? Então, para você ver como é sutil, o pranayama pode influenciar até na prisão de ventre ou não, em várias outras coisas, mas nesse caso que ela comentou, sem dúvida, você aprender pranayama, aprender a respirar, pode melhorar a sua digestão, o seu processo de excreção também, né? Muito bom, Thiago. É isso que é o que eu falei, né, lá no início. É por isso que hoje o pessoal utiliza tanto, né? E a gente vê tantas pessoas utilizando essas técnicas de respiração, às vezes sem essa base. Não que não traga benefícios, né? Mas ter essa base aí toda, né, que você fala. Primeiro você tem lá os exercícios que solta, faz a pessoa reaprender a respirar, e aí depois vai ensinando os outros exercícios mais complexos, exercícios que podem gerar mais energia, exercícios que tem momentos que você precisa de mais energia, né? Tem momentos que você precisa acalmar, tem momentos que você está numa região com frio, então você precisa de um determinado exercício. Tem momentos que você está numa região quente, você faz determinado exercício, na verdade é pior, você tem que saber adequar o exercício certo. Então, acho que isso é o grande barato. Vamos lá, próxima pergunta. É necessário ficar sentado ou pode ser deitado para fazer as técnicas de controle do prana? Não, pranayama a gente faz sentado, tá? Sentado aí pode ser, se você puder sentar no chão, com a perna cruzada é melhor, ou ajoelhado também, né? Ajoelhado, o joelho no chão e o bumbum em cima do calcanhar, se você conseguir, né? Aquela forma de meditar também ajoelhado, também é bom para pranayama, mas você precisa estar com o tronco, com a barriga livre, né? Se você não consegue sentar muito bem no chão, né, e fica muito curvado, com a perna muito prendendo a barriga, aí é melhor sentar numa cadeira, porque você precisa estar com o abdômen livre, com a costela livre para poder fazer um bom pranayama. Deitado, não. Deitado, na verdade, no yoga, a gente só vai fazer o relaxamento, tá? Meditação não é deitado, pranayama não é deitado, somente o relaxamento. E algumas posturas que começam deitadas, mas, na verdade, para ficar deitado, só o relaxamento profundo, tá? Vamos lá, uma outra pergunta aqui da Mônica. Ter a expiração muito mais longa do que a inspiração é ruim ou é só um padrão e não faz diferença? Mônica, é muito maior, talvez possa criar algum desequilíbrio, mas, na verdade, o ideal mesmo é que a expiração seja um pouquinho maior do que a inspiração. Eu vou explicar por quê. Porque na expiração, você está se esvaziando para poder se preencher. Uma coisa que as pessoas às vezes não conhecem é que muitas doenças respiratórias, né, por exemplo, asma, bronquite, a gente associa à falta de ar, né, porque dá a sensação que a pessoa não está conseguindo respirar, né, ela está puxando o ar e não está respirando. Mas o que acontece muitas vezes não é falta de ar, é excesso de ar. Olha que interessante. Só que é um ar que fica preso no fundo do pulmão, que a gente chama ar residual. Então eu não consigo colocar esse ar ruim, né, esse ar velho, digamos assim, para fora, e aí não consegue entrar ar novo. Então quando você puxa o ar e o ar não entra, você fica tentando puxar mais. Então se eu tenho uma boa expiração, a gente até fala isso na yoga, né? Cuida da sua expiração, porque a inspiração cuida dela mesmo. Se você aprende a colocar para fora, o seu pulmão vai se preencher sozinho. Você bota para fora que o pulmão vai encher. Porque tem uma visão até bonita, né? Eu lembro da aula da Marcinha, da professora Márcia, no curso, a gente tem uma aula, uma palestra dela sobre respiração, que é linda. Para quem não conhece, a professora Márcia é nossa professora no Instituto online, né? E ela tem uma aula especial para terceira idade, é uma pessoa que há muitos anos trabalha com terceira idade, com yoga para gestante, tudo, pessoa que eu admiro muito. E a Márcia tem, na aula dela, ela fala uma coisa que é muito bonita. Muitas vezes, não é nem você que respira, olha que bonito, é o mundo, é a natureza que respira em você. Ou seja,
O ar, ele te preenche. Você faz, né, o mesmo ar, né, o espaço, o ar é para todo mundo, é o mesmo. Então, é como se fosse um universo inteiro respirando, entende? É como se fosse uma unidade. E aí você não precisa nem fazer esforço. Você coloca para fora e a natureza te preenche de ar. Aí você expulsa e te preenche com ar renovado. Então, é como se a natureza respirasse em você. É muito bonito isso, né? É como se você fizesse essa conexão com o todo, né? Com o todo. Então, é uma explicação muito bonita. Então, a gente tem que cuidar mais, Mônica, é da expiração. Se eu tiver uma boa expiração, naturalmente eu vou ter uma boa inspiração. E em relação a Dora Marta, a Marta, está perguntando, tenho 71 anos, se ela pode aprender os ensinamentos do yoga, se existe curso online para isso, para ensinar isso. A segunda parte eu já posso responder, existe sim, Marta. Nós temos o nosso curso para isso, até responder uma pergunta que foi feita no Instagram também. Nós temos um curso que ensina tudo isso, mas a primeira parte queria que você respondesse, Thiago. Marta, lógico que pode, 71 anos, você é uma jovem, minha querida. Vem participar com a gente, né? Não tem idade, gente. Eu contei aqui numa live o caso de um aluno que assistiu uma live e se matriculou no yoga com 91 anos. 91 anos. E fazia asana comigo, fazia pranayama, fazia respiração, fazia meditação. Pode, com certeza. O yoga do professor, o método Hermógenes é para todos. Acabei de falar que a gente tem uma turma específica, eu gosto de brincar, né, dos jovens há mais tempo. Então, pessoas mais experientes, né, que já completaram mais aniversários, a gente tem uma turma específica sexta-feira para vocês. Então, todo mundo pode participar das nossas aulas online, do nosso curso online. No nosso curso online, a gente vai ensinar isso tudo sobre a respiração, sobre o pranayama. Então, fiquem atentos. Me chamo Dora Marta. Obrigado, Dora Marta. Então, Dora Marta, pode sim, com certeza, querido. É que ela ressaltou ali, eu me confundi, mas ela ressaltou o amar. Que bonito, né? Bonito, Dora. Vamos lá. E, no caso, existe... teve uma outra que chegou aqui, da Maria. Acho que minha respiração é curta ao respirar. Como não tenho certeza, como posso saber se estou certo? Então, querida, isso aí é difícil eu falar assim, sem te conhecer muito, mas de qualquer maneira, geralmente, hoje em dia, se a gente for pegar pela a maior parte da população, realmente a gente está com uma respiração curta. Essa é a média da população, né? Por quê? O que leva a isso? Uma vida muito corrida, uma vida muito agitada, uma vida de pensamentos acelerados, uma vida de estresse. Geralmente a nossa respiração é curta, mas a gente vai aprender técnicas que você vai começar a aprender a observar. Vou dar um exemplo básico, não vou fazer o exercício, mas um exemplo para você entender. Existem alguns pranayamas que a gente... Pranayamas não, desculpa. Exercício respiratório que vai preparar para o pranayama. Que a gente vai pedir para você contar. Então, conte a sua inspiração. 1, 2, 3. Solte. 1, 2, 3. Vamos tentar fazer em 4. Inspira devagar. 4. Solta em 4. E assim a gente vai conseguindo melhorar esse ritmo respiratório, tá? E como que você vai observar isso? Como a gente falou ali no início. Se você perceber que a sua respiração está te deixando mais tranquila, mais em paz, mais calma para lidar com as coisas, é porque sua respiração está melhorando, tá? Então, assim, é o que a gente está falando, né? E isso é interessante a gente ver, né, que aqueles conselhos antigos, né, que a vovó passava para a gente, calma, meu filho, respira, conta até 10, né? Não tinha isso? Calma, respira fundo, conta até 10, né? Então, conta até 10 na respiração. 1, 2, 3. Isso é um ensinamento maravilhoso. Quando você estiver chateado, irritado, triste, ansioso, deprimido, preste atenção na sua respiração. Acalma essa respiração. Porque, como eu falei, está ligado diretamente ao pensamento. Se eu acalmo
a respiração, consequentemente, eu acalmo o pensamento e a mente. Isso é uma ligação direta. Então, geralmente, essas questões estão na minha mente, estão no meu pensamento. Medo, ansiedade, estresse, insegurança, né? Então, se eu aprendo a lidar com a minha respiração, eu estou aprendendo a lidar com a minha mente. Eu vou aproveitar e vou ler um pedacinho aqui, curto aqui, o Rodrigo, do professor, que ele fala justamente isso que a gente falou. Ele fala assim, ó, a ciência médica de hoje ainda vê a respiração como um fenômeno exclusivamente bioquímico. É muito pouco. A respiração, além de sua já conhecida função fisiológica e bioquímica, segundo o yoga clássico, é também um fenômeno energético e psíquico. Professor Hermógenes. Então, é o que a gente estava dizendo, né? A respiração, ela vai mexer com a nossa energia, ela vai mexer com o nosso psíquico. O que quer dizer isso? Com as nossas emoções. Como eu estou lidando com essas emoções, como eu estou me vendo, como eu estou vendo o outro, né? Então, isso, gente, é fácil de comprovar, né? Em qualquer situação que você tiver aí na sua casa, você está ficando chateado com a pessoa, estressado, às vezes na pandemia, né? A gente tem falado sobre esse tema também, né, Rodrigo? Essa pandemia aí, a gente vai completar quase um ano daqui a pouco, né? Todo mundo em casa. E as relações familiares se intensificaram, né? Questões de casal, questão com os filhos, porque é 24 horas ali junto, né? Então, algumas coisas que talvez já tivesse algum ruído, foi amplificado. A gente tem visto, né, muitas questões de brigas de famílias, divórcios e tal. Então, isso é uma dica até para você lidar com as pessoas da sua casa também, né? Tá numa conversa. Aquela conversa está indo para um lado difícil, um lado, às vezes, meio competitivo, meio agressivo na maneira de falar. Para, respira, se acalma, e aí você retoma a conversa. Enquanto a outra pessoa está falando, escuta e respira. Não fica imaginando o que você vai falar, né? Dá atenção para a pessoa. Então, isso são coisas, técnicas que o yoga pode ensinar, que pode melhorar todas as nossas relações, né? Hoje em dia está muito, muito dentro de casa mesmo, família mesmo. Então, respirar acalma para a gente poder lidar melhor com as situações, né? E, Tiago, existem alguns casos que a respiração, ela na hora da prática dos asanas, você deve fazer um tipo de respiração e determinadas situações, determinados asanas, né, que são as posturas, você faz outro tipo de respiração, ou a respiração é sempre a mesma na prática propriamente dita? Que essa é uma pergunta muito frequente que a gente tem, né? Então, isso é uma boa pergunta, porque aí eu vou esclarecer uma coisa. Existe uma outra linha de yoga que não é a do método Hermógenes, a nossa linha Hatha Yoga, né? Existem várias outras linhas de yoga. Existe uma outra linha de yoga que é conhecida também, que sim, eles têm um pranayama que é do yoga clássico e eles usam esse pranayama durante a aula inteira, tá? Mas no Hatha Yoga não é assim, né? A gente faz respiração pelo nariz. Alguns momentos o que vai acontecer é que a gente vai pedir para parar essa respiração, né, que a gente chama de bandas, né, que são prende o pulmão cheio, prende o pulmão vazio, né, e algumas posturas, mas a respiração durante o asana, ela é normalmente, naturalmente livre. Inspira e expira pela boca. Algumas posturas eu vou pedir para segura o pulmão cheio, segura o pulmão vazio. Agora, o que a gente faz no método Hermógenes, que é legal a gente comentar com as pessoas, os alunos aqui, tem vários alunos, lógico, já sabem disso, é que a gente vai mudando o pranayama, né? Decorrer das séries, a gente trabalha com uma série. Aí, essa série tem um pranayama. Então, a gente vai repetir esse pranayama durante todo esse período da série, no início da aula. Quando eu mudar a série de posturas, eu mudo o pranayama. E esse pranayama, a gente vai tentando colocar, por exemplo, de acordo com o clima
Hoje em dia, da maioria, né? Porque como é um curso online, alguns vão estar no verão, outros vão estar no inverno, uns vão estar no calor, outros vão estar no frio. Mas a gente se baseia aqui na maioria do Brasil. Estamos no verão, então não vamos fazer pranayamas que acelerem muito e que, por isso, aqueçam o corpo. Vamos fazer pranayama que acalme, pranayama que ajude até a esfriar o corpo, entende? Então, a gente vai tentando ensinar de acordo com, por exemplo, as estações do ano, qual o pranayama que é melhor fazer, né? Mas a pessoa também no Alta Perfeição, você acaba falando, né? Ensinando isso, né? A pessoa ela consegue, né, montar de repente ali o pranayama, ou acessar você, né? Perguntar, pô, moro aqui, tá muito frio. E passa aí um pranayama diferente. E aí você Não, e consegue. isso acontece, isso acontece. A gente tem alguns alunos aí fora do Brasil, de vez em quando pedem para eu mudar o pranayama, e a gente, lógico. E o que você falou é um dos, digamos assim, uma das grandes vantagens, né, do nosso curso online, do método, é que vai chegar um momento do curso que a gente vai dar técnicas para vocês terem independência. O que quer dizer isso? Você começar a aprender a montar a sua própria série de yoga de acordo com o que é melhor para você. É lógico que isso é um estágio mais avançado ali do curso, né, mais para frente no curso, mas isso vai te dar uma independência que, se você realmente se dedicar, estudar, praticar, você depois pode seguir a sua vida montando as suas próprias séries de yoga, né? Então, isso era uma coisa que o professor prezava muito, a gente dar independência para o aluno, para que o aluno não dependa nem do Tiago, nem do professor Hermógenes, que ele chegue a um ponto que ele consiga andar com as próprias pernas e consiga cuidar da sua própria saúde, né? E, Tiago, só para finalizar aqui, uma última pergunta, não sei se você tem mais alguma consideração, mas de quanto em quanto tempo, porque a gente sabe, esses exercícios respiratórios, não os da série, mas os exercícios respiratórios, eles trazem existe algum, isso a gente pergunta também, efeito colateral, porque tem gente que fala assim, eu fiz determinado exercício, aí me deu uma tontura, assim, assado. Existe alguma contraindicação? E de quanto em quanto tempo se pode fazer? Qual o tempo necessário entre, digamos, eu quero fazer hoje de manhã, posso fazer hoje na hora do almoço, posso fazer à noite? Existe alguma contraindicação? Então, só vou responder rapidinho a Marta, que ela perguntou. Essa aula de sexta, Marta, que a gente vinha falando da terceira idade, ela é sexta-feira às 16 horas, mas só para lembrar, todas as aulas do nosso curso online ficam gravadas. Então, se você não pode fazer ao vivo, você faz num outro momento, tá? Mas respondendo ao Rodrigo, efeito colateral não tem, né? O que pode acontecer, casos muito específicos, é que a pessoa já vem com alguma doença pulmonar, né? Alguma questão séria de pulmão, e que a gente precisa adaptar alguma coisa. E outra questão, muitas vezes, quando a pessoa começa a fazer um pranayama, ela pode ficar, às vezes, até pode ter uma leve tontura, mas é justamente porque ela está reaprendendo a respirar com mais qualidade, respirar diferente do padrão errado que ela tinha, né? Então, isso pode sim, em algum momento, levar um pouco mais de oxigênio e você ficar levemente. Mas, assim, a gente faz com todo cuidado, com toda paciência, sentado, né? Para não ter nenhum problema. E eu sempre converso com os alunos. Se tiver alguma questão, vem falar comigo depois da aula. Isso é uma coisa que a gente faz, né, no nosso curso, né, Rodrigo? É o acompanhamento. Então, eu dou uma aula de Hatha Yoga, né? No meu caso, por exemplo, eu dou toda quarta-feira, termina a aula, eu fico ali meia hora, às vezes uma hora, respondendo todas as questões dos alunos. Thiago, não me senti bem naquela postura, não entendi aquele exercício, você pode repetir, você pode se aprofundar nisso, sentir tal coisa quando eu fiz o pranayama. E aí a gente vai melhorando, adaptando, explicando. Então, não é uma coisa, né, que é um curso gravado que você fica ali e não tem acesso. Você tem acesso o tempo todo a mim. Ou nessas aulas ao vivo, para perguntar diretamente, ou através de e-mail, de mensagem do WhatsApp. Eu recebo dúvidas dos alunos diariamente, várias dúvidas. E aí eu respondo e a resposta chega para os alunos, né?
Aqui, a Ana Maria, ela colocou, ó, eu tenho 76 anos e faço concurso de perfeição. Estou me sentindo muito bem e aprendendo muito. É, exatamente, você vê que temos alunos jovens há mais tempo, né, Tiago? É É isso aí, isso aí. Tiago. Eu acredito que a gente abordou aqui vários temas. Se por acaso tiver alguma dúvida em relação a esse tema, e quem quiser saber mais também sobre esse tema, sobre como a saúde pode estar ajudando, como a respiração certa pode estar ajudando na saúde, aprender os exercícios, se inscreve na Semana da Saúde Plena. Além do Tiago falar mais um pouco mais profundo sobre isso, o Tiago vai trazer alguns exercícios para fazer, para colocar em prática ali, para sair respirando bem, para todo mundo, que isso daí a gente tem um feedback muito bom de pessoas que falam exatamente isso. Nossa, eu não sabia que eu não sabia respirar. Foi como você falou no início do médico, né? Então, quem não se inscreveu, se inscreve, é gratuito. Tem no Instagram, está na bio do Instagram. Eu vou pedir para a Thaís colocar aqui. Se a Thaís não conseguir colocar, depois é só entrar no Facebook lá do Instituto que consegue encontrar também. E é isso, Tiago. Tem mais alguma consideração ou encerramos? Não, eu acho que é isso, gente. É reforçar, né? Respiração é saúde. E se eu quero ter saúde plena, lembra daquele conceito que eu falei lá no início, né? Saúde plena não é não adoecer. Né? Muitas pessoas pensam que saúde é só não adoecer. O que o yoga considera saúde plena é algo que vai além, é algo positivo. É você não adoecer, mas você ser uma pessoa feliz, você ser uma pessoa de caráter, você ajudar outras pessoas, você ter a sua fé, a sua espiritualidade, você ser positivo, né? Você ter paz, amor no coração. Então, o yoga, ele pode te proporcionar tudo isso, te levar a um estado de saúde plena. E a respiração é um ponto importantíssimo nesse caminho. Então, a gente realmente precisa cuidar melhor da nossa respiração, tá? Obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado pelas perguntas. É isso aí, Thiago. Obrigado. Até a Gisele colocou aqui um último comentário. Eu utilizava um remédio há mais de 30 anos de asma todos os dias. E com a prática do método Hermógenes, consigo ficar sem o remédio até 3 dias. Consigo ficar sem o remédio até 3 dias. Aí eu me lembrei até da história, mas a gente deixa para um outro dia, aquela história que você contou, né? Do professor Hermógenes. Eu tinha pensado aqui hoje e acabei esquecendo de perguntar aquela que você quando ia, acho que fazer não sei se era um jogo de polo ou uma competição de natação, que aí o professor Hermógenes aplicou uma técnica contigo. Mas aí um outro dia a gente deixa para um próximo dia para você contar essa história. Tá bom, Obrigado, me lembra que a gente conta assim, gente, obrigado, namastê,